poder entrar no seu lar para falar da palavra de Deus. É sempre uma responsabilidade também, mas eu entendo que o Senhor tem algo para o nosso coração nesta noite e eu quero ministrar isso à sua vida. E eu peço a você que abra a tua Bíblia no Evangelho escrito por São Marcos, no capítulo de número 5 e o verso 21. A palavra de Deus nos mostra, nós vamos ler até o versículo 43, uma leitura extensa. Me acompanhe, por favor. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem lhe disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam, e entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talitá cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Amém? Esta é uma passagem bíblica dos tempos do ministério de Jesus. Jesus, nascido em Belém, criado na cidade de Nazaré, ele estabelece o seu ministério na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum é uma cidade que ela fica próxima ou ao lado do lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, como é conhecido nas passagens bíblicas. Então Jesus, nesta ocasião, havia acabado de chegar em Cafarnaum, nessa cidade, voltando de uma outra cidade chamada Gadar. E a Bíblia diz que uma multidão se ajuntou próxima de Jesus. Uma multidão não permitiu que Jesus chegasse ao seu lar, à sua casa, depois de uma missão árdua
na cidade de Gadar, da onde ele foi inclusive expulso, porque operou um milagre de expulsar uma legião de demônios de um homem. Ele não teve a oportunidade de descansar, mas teve que atender uma multidão. E sempre que tem a multidão, eu me questiono. Por que é que a multidão seguia Jesus? Por que é que a multidão das pessoas estava com Jesus? E analisando um pouco as passagens bíblicas, nós podemos analisar que algumas pessoas se aproximavam de Jesus por mera curiosidade. Se nós olharmos, por exemplo, um homem, um certo fariseu, ele se aproxima de Jesus porque estava curioso para saber quem era Jesus. Inclusive, após ouvir a mensagem do mestre, ele o convida para estar com ele em sua casa. Se nós olharmos mais adiante no Evangelho, escrito pelo apóstolo João, no capítulo 6, o verso 1 e 2 falam, né? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, algumas pessoas seguiam Jesus por curiosidade. Outras pessoas ainda, né? Se nós olharmos no mesmo capítulo de João, no versículo 6, no capítulo 6 e no versículo 14, vocês vão perceber que algumas pessoas seguiam Jesus por mero materialismo, por puro interesse materialista. Porque no versículo 14 diz assim, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. E qual milagre foi esse? Foi o milagre da multiplicação dos pães e da multiplicação dos peixes. Então algumas pessoas seguiam Jesus por materialismo, porque ele alimentava aquelas pessoas. Outras ainda, por incredulidade. Outras ainda apenas para criticar Jesus. Se nós olharmos ainda no capítulo 6 de João, como eu estava dizendo, no versículo 41, olha só o que dizem. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe não conhecemos? Nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Então, havia alguns incrédulos que não entendiam e não acreditavam na messianidade de Jesus, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, que Deus havia dado para morrer em nosso lugar e salvar a humanidade. Então, incrédulos não seguiam na multidão para adorar Jesus, mas seguiam na multidão para criticar e para perseguir Jesus. Mas, enfim, também, nesse mesmo capítulo que eu estou usando para ilustrar aos irmãos o porquê que as pessoas seguiam Jesus, nós vamos ver que haviam ali no meio da multidão algumas pessoas que eram comprometidas com Jesus. Eram pessoas que não seguiam Jesus por curiosidade. Não seguiam Jesus por interesses próprios, mesquinhos, por interesses egoístas e hedônicos. Não. Havia um grupo de pessoas ali que não seguiam Jesus para persegui-lo e criticá-lo, mas seguiam Jesus porque estavam comprometidos com o teu reino, porque receberam a mensagem do Evangelho em seu coração, se arrependeram dos seus maus caminhos, se converteram ao santo caminho de Deus e seguiam Jesus por amor. Se nós olharmos esse mesmo capítulo, no versículo 67 até o 69 diz assim, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Eu quero perguntar a você que ouve essa mensagem esta noite, por qual motivo você tem seguido Jesus? O que é que tem despertado no teu coração seguir o Evangelho? É curiosidade? É interesse materialista? É para criticar e falar mal?
eu digo para você que nenhum desses motivos levará você a desfrutar da doce presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Mas se você está seguindo Jesus, porque está comprometido com a tua palavra, porque está abraçado com o evangelho das boas novas, eu digo a você, ainda que venham problemas, ainda que venham tribulações, ainda que venham tentações, ainda que venham tantas coisas na sua vida, quando você olhar para um lado e para o outro, que os problemas quiserem te dissuadir de estar aos pés de Cristo, você vai olhar para o céu, você vai olhar para a cruz e exclamar como Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Esta era a multidão que rodeava Jesus em Cafarnaum. Mas aqui, de todas as pessoas dessa multidão, eu quero destacar um membro que é o alvo desta passagem. Quem era esse homem? Esse homem era Jairo. Jairo era um dos responsáveis, um dos principais da sinagoga da cidade de Cafarnaum. Após perder o templo, o povo de Israel começou a montar essas casas chamadas sinagogas, onde eles se reuniam para orar, para meditar na palavra de Deus, para cultuar ao Deus Todo-Poderoso. Este homem, ele gozava de grande prestígio na cidade, porque ele era um dos principais da sinagoga de Cafarnaum. Era alguém com reconhecimento religioso, com destaque político, social e econômico naquela cidade. Mas sabe o que eu vejo aqui nessa passagem? Não vejo um grande homem. Eu não vejo um homem com todo o seu orgulho, pompa e elegância. Eu não vejo alguém de destaque. O que eu vejo aqui é um pai desesperado. Sabe por quê? Porque a sua filha, o evangelista Lucas, que nós lemos Marcos aqui, mas o evangelista Lucas diz que era a sua única filha. Ele não tinha outra. Sua única filha estava enferma de uma enfermidade que levaria ela à morte. Este homem sabia, porque sendo quem ele era, certamente ele já havia empreendido recursos na medicina para que sua filha fosse curada. Ele fez todo o esforço humano necessário, fez tudo o que era possível e que estava ao seu alcance, mas a sua filha definhava a cada dia e estava, como disse aqui no versículo de número 23, num estado de uma pessoa moribunda. O moribundo é aquele que está prestes a morrer. O moribundo é aquele que você olha e sabe, menos tempo, mais tempo, essa pessoa partirá. Mas certamente será em breve. Então este homem era um pai desesperado. E a Bíblia diz que ele chegou até Jesus. E ele podia, naquele momento, como um dos principais homens daquela cidade, como alguém importante, como alguém conhecido e reconhecido, tentar falar de igual para igual com Jesus. Quem sabe chegar, dar um aperto de mão, olhar olho no olho e falar: Jesus, é o seguinte, eu estou com um problema na minha casa, minha filha está moribunda, está para morrer, e eu sei que o Senhor tem feito milagres por aí, faz um milagre na minha casa também, porque eu sou um homem importante dessa cidade e gostaria que o Senhor me atendesse. Mas ele não fez assim. A Bíblia diz que ele se prostrou. A Bíblia diz que ele ajoelhou-se diante de outro homem. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu não sei se você conhece a cultura judaica. Jamais um judeu se ajoelha diante de outro homem, e nem diante de outro Deus qualquer. Jamais um judeu faria isso, se prostraria. O evangelista Mateus fala que este homem aqui, ele adorou a Jesus. Jamais um judeu faria isso. Se você olhar na Bíblia,
Você vai ver na passagem de Daniel, no capítulo 3 de Daniel, que haviam 3 moços ali, que ao tocar de uma trombeta, eles seriam obrigados a se ajoelhar diante da estátua e adorar uma estátua que foi erigida para isso na Babilônia. E eles não fizeram, permaneceram de pé, mesmo sabendo que isso custaria-lhes a própria vida. E eles caminharam e marcharam para a morte para não adorar outro Deus. Então eu entendo aqui, nessa passagem, que se Jairo, sendo quem ele era, vem correndo para Jesus, ajoelha-se diante dele e o adora, e começa a clamar, e a Bíblia fala assim, insistentemente. Ele se prostra aos pés de Jesus e começa a clamar insistentemente. É porque ele reconheceu em Jesus que ele estava diante do Deus Todo-Poderoso, que era o Messias que ele havia de esperar que chegasse e que estava diante dele, e essa atitude moveu o coração de Jesus. E então eu te pergunto esta noite, como é que você tem se aproximado diante de Jesus? Porque o lugar mais alto, o lugar mais sublime, o lugar mais excelente, não é na cadeira do Congresso do Parlamento do Brasil, nem da Inglaterra, que é o parlamento mais tradicional que conhecemos. A cadeira mais importante, o lugar de maior destaque, não é junto aos ministros do STF e muito menos na cadeira do senhor presidente. O lugar de maior destaque, o lugar mais sublime, o lugar mais excelente, o maior lugar que você pode estar como ser humano é nos pés de Jesus Cristo. E Jairo sabia disso e por isso recorreu ao Deus Todo-Poderoso. Pergunto a você: onde é que está a tua esperança? Onde é que está a tua confiança? Em algum ministro? Em alguém da política? Talvez em alguém da religião? Da filosofia? Do mercado econômico? Eu digo a você, nenhum desses pode salvar a tua alma. E mais, haverá situações em sua vida, sim, que nenhum recurso humano poderá te livrar dessa situação. Mas eu digo agora, em nome de Jesus, prostre-se aos pés de Cristo esta noite. Não importa o tamanho do teu problema, Ele estará atento e se comoverá com a tua situação, porque Ele é o único que pode tirar você disso. O único, não há outro, a não ser Jesus. Jairo reconheceu isso. Sabe o que aconteceu? Versículo 24. Imediatamente, Jesus foi com ele. E a multidão que estava com Jesus saiu atrás. A multidão não era pouca, porque a multidão apertava Jesus. Mas ele foi em direção ao problema de Jairo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus é o único Deus que participa da aflição humana. Jesus é o único Deus que conhece de coração para coração os anseios mais profundos da nossa alma e nos atende e vai conosco. Perceba, eu quero abrir um parênteses para você entender a empatia que Jesus tem por nós. Eu estava falando com o irmão no sábado passado sobre isso, e nós estávamos vendo o capítulo 11 de João, quando Jesus ressuscita Lázaro. Jesus, antes de chegar até a casa de Lázaro, ele já havia falado: olha, Lázaro não está morto, Lázaro apenas dorme. E os discípulos apertaram Jesus. Jesus falou: não, ele só está dormindo porque eu vou acordar ele, eu vou ressuscitar ele. Jesus sabia que ia ressuscitar aquele homem, certo? Só que quando Jesus chega, vê Marta chorando, vê Maria chorando, vê os amigos todos chorando, mesmo sabendo que iria ressuscitar aquele homem, Jesus chorou. Porque Jesus, Ele se importa com a nossa situação.
mesmo sabendo que ele devolveria Lázaro são e salvo para a sua família. Ele se comoveu com a situação de dor que eles estavam sofrendo naquele momento. Da mesma forma foi com Jairo. Assim que Jairo prostrou, adorou, pediu, rogou insistentemente, Jesus foi com ele. E com você não é diferente. Apenas se prostre aos pés de Jesus. Mas faça isso com insistência. Permaneça prostrado. Permaneça buscando. Permaneça adorando. Permaneça pedindo. E Ele vai se comover da sua situação. Assim como se comoveu da situação de Jairo. E foi. Só que no meio do caminho, enquanto a multidão apertava, a Bíblia diz, no versículo 25, começa a contar a história de uma mulher que há 12 anos tinha um problema com fluxo de sangue contínuo, padeceu muito, gastou tudo o que tinha, se despendendo dinheiro com médicos, mas nada se aproveitava. Antes ela ficava pior. Ela ouviu falar que Jesus passaria por ali, tocou Jesus e imediatamente ela foi curada. Aquela mulher, para ser curada, ela venceu os obstáculos do desprezo social e do desprezo religioso, porque uma mulher no momento de fluxo de sangue, segundo a lei, era considerada impura, mas quando ela terminasse o ciclo menstrual, que é o do fluxo de sangue, ela voltaria a ser pura, segundo a lei de Moisés. Mas aquela mulher ficava impura constantemente durante 12 anos de sua vida. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela deixou para trás a sua vergonha, deixou para trás o seu medo, foi em direção a Jesus, ultrapassou a multidão, tocou em Jesus e recebeu a sua bênção. É claro que quem faz toda a obra da salvação em nossa vida é o Senhor Jesus, mas nós também precisamos estar abertos e ouvir a mensagem que Ele nos traz aqui nesta noite, reagir a isso, assim como aquela mulher que ficou sabendo que Jesus passaria por lá e foi a seu encontro. Sabe o que eu aprendo aqui? Imagina a situação de Jairo, com pressa, desesperado, até que enfim ele havia conseguido a atenção do único homem na terra capaz de salvar a sua filha. E aquele homem para, no meio do caminho. A Bíblia diz que Jesus parou. Olha só, ouvindo falar de Jesus, aí no versículo de número 30 diz assim: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Ele voltou para a multidão, ele parou. Começaram a questionar: mas Senhor, todo mundo te apertando aí, o Senhor pergunta: quem te tocou? Ele olhava em redor para ver quem fizera isso, porque ele sabia que alguém, no meio daquela multidão de pessoas, havia tocado ele de uma forma totalmente diferente. Alguém podia ter esbarrado ombro a ombro com Jesus, colocado as mãos nele, até quem sabe pisado em seus pés. Quem sabe? Ele foi abrindo aquela multidão e todo mundo punha a mão nele, mas ninguém havia tocado nele com a fé daquela mulher. Como ela tinha fé e ela cria que ao tocar em Jesus, ela seria curada. A virtude que estava sobre ele saiu para aquela mulher e ela instantaneamente foi curada. Deixa eu dizer algo para você. O mesmo Jesus que curou aquela mulher, cura hoje. O mesmo Jesus que operou milagres lá na Galileia, lá em Cafarnaum e em tantos outros lugares, opera nos dias de hoje. O que falta a nós é a fé da mulher do fluxo de sangue. O que falta a nós é se prostrar como Jairo se prostrou. O que falta a nós é discernimento espiritual e fé para crermos no Deus que nós servimos. Ela creu. E sabe o que aconteceu? Assim que ela foi curada, Jesus parou, perguntou quem havia tocado e ela confessou que era ela. Aí talvez você pense: e como que fica Lázaro? Como que fica Lázaro nessa situação? Eu digo a você, meu irmão,
Lázaro não, perdão, Jairo. Como fica Jairo nessa situação? Eu digo a você, se fosse eu ali, eu teria ficado bravo com aquela mulher. Por que ela fez Jesus parar? A minha filha está morrendo. E Jesus estava indo me atender até que enfim. Só que agora essa mulher fez ele parar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que eu aprendo aqui? Você sabe por que Jesus parou? De verdade? Porque quem está no controle de toda a situação, quem vê o começo antes do fim é Ele. Quem sabe de tudo, quem tem o controle de tudo, quem tem o domínio de toda a situação, não era Jairo, era Jesus. Ele sabia que podia parar, ele sabia que podia curar aquela mulher, porque ele estava no controle da situação da vida de Jairo. Deixa eu te dizer uma coisa e ministrar a você essa noite. Talvez você pense: oh meu Deus, por que demora tanto para me atender? O Senhor não está vendo a minha situação, o Senhor não está vendo o meu problema, o Senhor não está vendo que está se agravando cada vez mais e vai chegar um ponto que eu não vou conseguir mais controlar isso. O que eu faço, Jesus? Eu respondo a você: continua dependendo e acreditando que Ele vai realizar um milagre na sua vida. Não sai de perto dele. Jairo poderia ter se desesperado e, quer saber? Eu vou lá ver como está minha filha. Jesus está preocupado com outras pessoas, não está preocupado comigo. Eu cheguei primeiro, ele atendeu essa mulher, mas não, ele ficou quietinho, porque ele sabia que o mesmo Jesus que tem poder para curar a sua filha, também tem poder para controlar toda a situação. Sua situação, o seu problema, a tua causa não está fora de controle. Nada foge das mãos de Jesus. E quando Ele quer agir, Ele age e o fim Ele garante. Preste atenção. Enquanto isso acontecia, versículo 38. 38 não, eu vou pegar um pouco antes aqui. Versículo 35. Estando ele ainda falando, a respeito daquela mulher, a mulher estando falando, o testemunho dela, chegaram até Jairo e disseram: olha, a tua filha morreu. Não enfades mais o mestre. Olha só que situação. Nesse caminho, algo que era quase impossível se torna impossível. A menina estava morta. Veja bem, quando a gente lê esse versículo, o que se espera disso? Uma reação de Jairo, um grito de um pai, um choro, um desespero. Mas ele estava confiando tanto em Jesus que a Bíblia não mostra Jairo falando aqui. Quando ele recebe essa notícia, ele fica em silêncio e recebe o doce olhar de Jesus no versículo de número 36, que diz para ele: não temas, crê somente. A palavra não temas aqui, ela significa: não saia correndo. Um dos significados dessa palavra, que é phobos, de onde vem a palavra fobia, é isso. Você pode ver, uma pessoa que tem uma fobia, por exemplo, de lugar fechado, se ela está num lugar fechado, o que ela quer fazer? Ela quer sair correndo dali, para se livrar do problema. Jesus olha para Jairo e fala assim: Jairo, não sai correndo. Apenas acredite que eu posso fazer muito mais do que curar a sua filha. Jairo, naquele momento, se agarrou nas palavras de Jesus. Ele acreditou no que o mestre estava dizendo. E então, Jesus afastou a multidão e falou: olha, vem comigo. Pedro, João, Tiago e Jairo, e desceram para a casa de Jairo. E aqui eu aprendo uma última coisa, mais uma coisa. A multidão ficou para trás. Quem desceu foram 3 discípulos. Nós sabemos que esses 3 homens, Pedro, João e Tiago, eram os discípulos mais chegados de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando nós buscamos uma vida de intimidade com Jesus,
quando nós buscamos estar próximos dele e entregar todo o nosso ser a ele, porque Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo por sua causa. Você vai participar de coisas sublimes. Você encontrará um lugar em Cristo, um lugar em Deus, que somente aquele que tem intimidade com Deus poderá desfrutar disso, porque esses homens não ficaram com a multidão para trás. A multidão não viu nada, mas eles foram com Jesus para a casa de Jairo. Chegando lá, acontece uma coisa interessante. Havia ali um choro. Prestem atenção. Está dizendo assim no versículo 38, a parte B, que Jesus viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Então ali existia a multidão dos que choravam pela morte. Nesse momento, se eu pudesse personificar a morte numa pessoa, a morte estava plenamente satisfeita. O seu objetivo estava cumprido, porque estava ali o defunto de uma menina e os seus entes queridos chorando e pranteando. Mas Jesus, quando entra, a primeira pergunta que ele faz: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Para quem entende o que Jesus quis dizer aqui, o corpo dela estava morto. E quando o corpo morre, ele fica no estado como que de sono. Isso aqui nos remete a nós mesmos. Um dia, todos nós vamos entrar no sono da morte. Mas eu quero dizer a você, Jesus é aquele que matou a morte. Ele entrou naquela casa, tirou para fora os que riram, porque quando ele disse que a menina estava dormindo, as pessoas riram. Tirou para fora os que riam. Chamou o pai, a mãe, os discípulos, chegou até aquele corpo frio, morto, sem vida, e disse a ela: a ti te digo, levanta-te. E aquela menina se levantou. Ele tirou ela da morte, porque ele é o dono da vida. E ele venceu a morte para nos dar vida e vida com abundância. Talvez você que me ouve nesse momento esteja passando por uma situação semelhante. Eu não digo da morte, mas de algo que você olha e pensa: não tem saída isso aqui. Não tem como eu sair dessa situação. Eu digo a você, se prostre aos pés de Jesus. Convida Ele para a tua vida. Convida Ele para os teus problemas. Apresente a sua causa a Ele. Ele se comoverá, te acompanhará e te dará uma saída que só um Deus Todo-Poderoso pode dar. Mas você precisa fazer como fez aquele homem. Não temer, não sair correndo da situação e crer, porque aquele que crer alcançará a vitória em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.